Bem, nesse momento eu quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu louvo a Deus pela oportunidade que Ele me concede de poder, mais uma vez, poder entrar em contato com cada um dos meus amados e queridos irmãos, meus distintos alunos aí da Escola Municipal Paulo Setúbal, minhas crianças, também os meus alunos aí do seminário do CFTBN, os meus prezados amigos, irmãos, aqueles que têm acompanhado o nosso trabalho aí já ao longo de mais de 5 anos. Eu louvo a Deus pela sua vida e pela oportunidade de poder voltar a comunicar com cada um de vocês. Essa noite nós estamos aqui gravando aqui um novo cenário. Espero que esse trabalho ele continue dando certo, pois há tempo que há um desejo no meu coração de procurar fazer algo um pouco melhor e tentar melhorar cada vez mais. Então espero que nesse momento inaugural a gente já tenha aí um ganho de qualidade em relação aos nossos vídeos, e ao mesmo tempo quero agradecer a vocês que têm nos acompanhado, pedir que orem por nós, para que o Senhor continue nos ajudando, nos abençoando, para que esse trabalho ele continue prosperando. Nós precisamos muito da graça de Deus, e eu louvo a Deus porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Nessa noite nós temos a oportunidade de trazer o comentário de mais uma das nossas lições da CPAD. Hoje nós temos a lição de número 7, de 19 de maio de 2024. A lição de hoje traz um título maravilhoso, vai tratar sobre o perigo da murmuração. Sabemos que infelizmente no decorrer da nossa caminhada, nós acabamos esquecendo dos benefícios que o Senhor tem feito por nós. E se nós formos parar para lembrar quantas coisas nós pedimos ao Senhor que nós não tínhamos, como por exemplo um emprego, uma família, um grau de um nível superior e muitas outras coisas, uma casa própria e filhos, e Deus nos concedeu tantas bênçãos, mas às vezes nós esquecemos daquilo que o Senhor fez por nós. O salmista, no Salmo 103, ele convoca a sua alma a bendizer ao Senhor, e que tudo que houvesse nele viesse a bendizer o nome do Senhor, não esquecendo de nenhum dos seus benefícios. Então eu gostaria que você refletisse aquilo que o Senhor tem feito pela sua vida, tudo aquilo que você conquistou, e que você voltasse um pouco atrás no tempo, quando você não tinha nada do que você tem hoje, e você fosse mais agradecido a Deus, porque nós temos uma tendência de esquecer aquilo que Deus fez por nós. Muitas das vezes nós murmuramos porque temos que acordar cedo para trabalhar e esquecemos que um dia nós não tínhamos um trabalho, não tínhamos um emprego. Oramos a Deus, Deus ouviu a nossa oração, nos deu emprego. Nós reclamamos por causa de um filho, por causa do cônjuge, coisas que nós pedimos a Deus, bênçãos que nós recebemos da parte de Deus, e com o passar do tempo nós esquecemos. Portanto, que nós venhamos a aprender nesse momento que não combina com a vida de um cristão agradecido a Deus, não combina a murmuração. Então é perigoso nós entrarmos por esse caminho, e essa é a proposta da lição, nos ensinar sobre o perigo da murmuração. A leitura do texto áureo, o texto de ouro da nossa lição, ela se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, o verso de número 10. Esse é um texto muito importante. Eu não vou estar assim aprofundando nesse texto nesse momento, porque ele vai reaparecer aí na leitura bíblica em classe, é um dos textos que nós vamos ler. Mas aí o texto áureo nos diz o seguinte: e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Então aqui está uma orientação da palavra de Deus, Paulo orientando os irmãos em Corinto para que eles não entrassem pelo caminho da murmuração, caminho esse que os israelitas, aquele povo que foi tirado por mão forte da parte de Deus, tirado do Egito, e logo eles esqueceram do que Deus havia feito por eles, e começaram a murmurar contra Deus, a princípio contra Moisés e Arão. Mas de fato Moisés e Arão eram apenas representantes de Deus diante daquele povo, e eles pagaram um preço muito alto devido à sua murmuração. Portanto, nós vamos ter a oportunidade de refletir um pouco sobre esse tema. A verdade prática da lição
ela nos traz algo bem interessante, e não é por acaso que é chamado verdade prática, ou seja, uma verdade que nós devemos colocar em prática, que você nunca deve esquecer no seu dia a dia. E ela nos diz o seguinte: a prática da murmuração enfraquece a vida espiritual, acaba com a comunhão da igreja local e nos impede de desfrutar das promessas de Deus. Olha, nós temos aqui 3 verdades que devem ser postas em prática, que vale a pena nós refletirmos. Aqui, em primeiro momento, nos fala sobre a prática da murmuração, e que a prática da murmuração nos impede, traz pelo menos 3 empecilhos na vida do cristão. O primeiro empecilho é que a prática da murmuração enfraquece a vida espiritual. Ou seja, quando o cristão, quando o homem de um modo geral, ele começa a murmurar, lembrando que a palavra murmurar quer dizer exatamente o que é murmurar: é você reclamar, é você estar insatisfeito, é você conspirar contra alguém. É um termo na língua portuguesa muito assim, de um significado muito abrangente. Tem um sentido de reclamar, tem um sentido de conspirar, tem um sentido de uma música, um murmúrio, uma música baixa. Mas dentro do contexto bíblico no qual está tratando esse tema, murmuração fala exatamente de uma conspiração, de um reclamar, de um protestar, de estar insatisfeito com algo que está acontecendo na sua vida. E no caso aqui era o povo de Deus murmurando contra Deus, porque Deus o havia tirado do Egito, havia prometido um descanso para eles, mas agora eles tinham que enfrentar o deserto, as dificuldades naturais para poder tomar posse da promessa. Só que agora eles começam a murmurar contra Deus e a reclamar de Deus, e aquilo ali foi ouvido diante do Senhor, e eles tiveram um prejuízo muito grande nas suas vidas. E tudo aquilo que foi escrito, aquilo que aconteceu no passado, serve como lição para nós no presente. Nós também devemos ter o cuidado para não entrarmos pelo caminho da murmuração e esquecer que se nós estamos onde nós estamos, se o Senhor ele tem nos cercado de bem, nós temos que ter um coração agradecido a Deus. Portanto, a murmuração faz com que o cristão ele tenha um enfraquecimento na sua vida espiritual. Quando o crente ele começa a murmurar, ele começa a perder o contato com Deus. Ele começa a perder a sensibilidade que antes ele tinha, um coração agradecido, um coração sensível à vontade de Deus, à direção de Deus para a sua vida. Então, o primeiro grande prejuízo na vida de um cristão e do ser humano de um modo geral, da murmuração, é exatamente o enfraquecimento da sua vida espiritual. Esse é um dos primeiros prejuízos. Um outro prejuízo da murmuração é exatamente que acaba comprometendo a comunhão da igreja local. Então, uma igreja onde as pessoas elas estão ali em comunidade, a ideia de estar em comunidade é ter tudo em comum, ninguém se sentir melhor do que o outro, um ajudar o outro, partilhar, de fato ter tudo em comum, que esse é o significado do termo. Mas quando a murmuração ela começa a surgir no seio de uma igreja, de uma comunidade evangélica, ou seja qual for a comunidade, religiosa ou não, qualquer grupo social, quando os indivíduos desse grupo eles começam a murmurar, eles começam a ficar insatisfeitos, a reclamar, a conspirar um contra os outros, ou contra a própria liderança, isso acaba enfraquecendo a comunhão, a unidade do grupo. Então a murmuração, em primeiro momento, em relação à igreja, ela traz um enfraquecimento da vida espiritual do cristão individualmente, ela traz um enfraquecimento da comunhão da igreja enquanto grupo, a igreja local, e também ela nos impede de desfrutar das promessas de Deus. Por quê? Porque Deus ele tem muitas promessas na sua palavra, até mesmo aquilo que não está escrito na palavra de Deus, mas muitas são as bênçãos do Senhor, e às vezes nós somos tendentes a lembrar ou até mesmo testemunhar apenas daquilo que nós estamos vendo no dia a dia. Porém, os livramentos que Deus nos dá, as bênçãos que Deus derrama sobre nós,
são bem maiores do que aquelas que nós percebemos. Nós estamos cercados pelo Senhor, nós estamos guardados pelo Senhor, e uma vida de murmuração nos impede de que as promessas de Deus, elas passam a ser verdade na nossa vida, elas passam a fazer parte do nosso dia a dia. Portanto, você que está aí na sua casa, que está no seu trabalho, que está nos acompanhando, o conselho da palavra de Deus é que você vigie o teu coração. Não deixe que a murmuração entre no teu coração, porque ela vai enfraquecer a sua vida espiritual, a sua comunhão com Deus. Ela vai enfraquecer o grupo ao qual você pertence, e você vai deixar de desfrutar de muitas promessas de Deus, porque você passa a ter um coração mal agradecido, um coração fechado para o agir de Deus. E Deus, Ele é um Deus que Ele trabalha num coração livre, num coração aberto, um coração agradecido, que permita que de fato Deus esteja sobre o controle de todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Nessa semana nós temos aí, na leitura bíblica em classe, nós temos aí 2 textos para a nossa reflexão. O primeiro está no livro de Êxodo, capítulo de número 16, o verso 1 ao 7. Não vai aqui estar abordando todo o texto, ele é um texto enorme, e a história em si ela não se resume apenas ao capítulo de número 16, mas nos dá a oportunidade de ver aqui um fragmento do momento quando o povo de Israel comete esse pecado, que é exatamente o pecado da murmuração. Aí, se você tiver uma Bíblia em casa, você pode acompanhar pela sua Bíblia, até mesmo no seu celular. No livro de Êxodo, capítulo de número 16, o verso 1 ao verso de número 7, depois a gente vai estar lendo um outro texto, mas esse texto nos apresenta o seguinte. Aí no verso de número 1 do capítulo 16, nos diz o seguinte, a palavra de Deus: e partidos de Elim, que era um local ao sair do Egito, já indo do deserto rumo a Canaã, o povo estava nesse local e partiu dali para poder seguir rumo à terra da promessa. E aí o texto então nos diz, o verso 1, que partindo de Elim, toda a congregação aqui se entenda como ajuntamento, não congregação no sentido como nós entendemos, como a igreja reunida, os irmãos ali congregados num templo. Esse não é o sentido bíblico de congregação. O sentido bíblico de congregação, no sentido mais amplo, se referia a toda a nação de Israel, era a grande congregação do Senhor. Então, onde o povo estivesse reunido, ali estava a congregação de Israel, ali estava a congregação do Senhor. Esse é um dos sentidos mais abrangentes do termo congregação, em relação ao povo de Israel. E toda reunião também era chamada de uma congregação, quando mandava congregar o povo, reunir o povo para uma assembleia. Então esse é o sentido de congregação. Então aqui nesse aspecto aqui mais restrito do texto, aqui fala exatamente sobre o povo de Israel. Então nos diz o texto que partidos de Elim, toda a congregação do filho de Israel veio ao deserto de Sim, que é local esse que está entre Elim, de onde eles saíram, e entre o Sinai, que foi o lugar onde Moisés ele subiu para receber os mandamentos da parte de Deus. Então o povo estava então parado nesse local, e diz o texto que aos 15 dias do mês, depois que eles saíram da terra do Egito, eles estavam naquele local. Como nos diz o texto, eles partiram de Elim, chegaram até Sim, que fica entre Elim e o Sinai. E aí o verso de número 2 nos diz o seguinte: e toda a congregação dos filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão no deserto. Então nós vemos agora que o povo, eles começam a murmurar contra Moisés e contra Arão. E se observarmos bem a história, não só Moisés e Arão, como o povo como um todo, eles sabiam muito bem o que Deus havia feito em favor deles, como Deus havia punido o Egito com pragas, 10 pragas que Deus havia enviado contra os seus inimigos, contra o Egito, como Deus os havia tirado daquela terra com mão forte, com mão poderosa, o cuidado de Deus com aquele povo em abrir o Mar Vermelho. Então houve todo um cuidado
que toda aquela geração ela podia testemunhar do cuidado de Deus em relação àquele povo. Aquele povo, eles não tinham nenhuma dúvida que de uma maneira milagrosa, poderosa, eles foram tirados da escravidão do Egito. Porém agora eles começam então a murmurar contra Arão e contra Moisés, e essa murmuração de fato, ela era contra Deus. E o verso aí sequente que nós iniciamos, o verso 2, deixa bem claro, quando diz o seguinte: toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. Aí o verso número 3, e os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Por que nos tende tirado para este deserto, para matar de fome a toda essa multidão? Olha que interessante, o povo agora, eles esquecem totalmente de Deus, que foi Deus quem os havia tirado do Egito, e eles se voltam contra Moisés e contra Arão, aqueles mensageiros de Deus, aqueles que lideraram a saída do povo do Egito, e eles agora, murmurando contra Arão e Moisés, apertam eles de fato, e chega um momento que é preciso uma voz de autoridade maior para que os ânimos daquele povo fossem acalmados, porque eles estavam a ponto de apedrejar Moisés e Arão pelo fato de estarem com eles no deserto. E agora é importante a maneira como eles se dirigem para Moisés e Arão, porque o texto diz bem claro que eles murmuraram contra Moisés e Arão, e eles começam a relembrar aquilo que eles viviam no Egito, mesmo estando debaixo da escravidão, mesmo com a certeza de que uma terra os aguardava, que Deus, o Deus que com mão forte os havia tirado do Egito, era um Deus que tinha capacidade, que tinha poder para cumprir com a promessa. Eles agora esquecem de tudo isso, e eles dizem exatamente que porque Moisés e Arão os havia tirado do Egito, que seria melhor eles morrerem no Egito, mas pelo menos lá na terra do Egito eles podiam sentarem-se para comer. E aqui eles trazem à memória as panelas de carnes, comiam pão até se fartar. Então era melhor permanecer no Egito, segundo agora a murmuração desse povo. E eles então voltam para Moisés e Arão e dizem: olha, por que nos tende tirado para esse deserto, para matar de fome a toda essa multidão? Ou seja, eles agora culpam a Moisés e Arão, esquecem de Deus totalmente, e diz para Moisés e Arão: é porque vocês nos tiraram do Egito e nos trouxeram para cá. Para ficar dessa forma, morrendo de fome, era melhor que nós permanecêssemos no Egito. Porém, eles tão cedo já haviam esquecido de tudo aquilo que Deus havia feito a favor deles. E essa reclamação, é claro, ela chegou diante do Senhor. Aí o verso 4 nos diz o seguinte, é bem interessante o que nos expressa o verso 4. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá a cada dia a porção para cada dia, porque para que vejam se andam ou não na minha lei. Aqui é interessante porque Deus, ele faz a promessa a Moisés que de fato Deus mandaria pão para aquele povo, Deus mandaria carne, que chega um momento também que aquele povo começa a enjoar do maná que Deus estava mandando do céu para eles, e eles querem também comer carne, e Deus manda codornizes, tudo em resposta à murmuração daquele povo e para mostrar àquele povo que Deus era Deus. Mas é bem interessante nós relemos o texto, porque diz o seguinte: amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. Já é Moisés falando com o povo no verso de número 7. Lembrando que no verso 6, o texto diz o seguinte: então disse Moisés a Arão e a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito. Ou seja,
enquanto o povo estava dizendo que era Moisés e Arão quem os havia tirado da terra do Egito, então eles eram o culpado por estarem naquela situação, e eles deixam isso bem claro já a partir do verso 7, como a Bíblia diz: então disse o Senhor a Moisés, eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada um a cada dia a porção, para que eu veja se ainda andam na minha lei ou não. Deus iria experimentar aquele povo. E aí no verso de número 5, a ordenança de Deus para Moisés, e acontecerá que ao sexto dia, que prepararão e colherão aquilo que eles conseguirem pegar, e será o dobro no sexto dia, já que no sábado eles não podiam colher. E aí o verso 6, então, o Senhor continua: então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito, e amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. Por quem somos nós para que vocês murmurem? Ou seja, Arão e Moisés está questionando aqui o povo, que Deus havia escutado a murmuração do povo, e aqui ele faz uma espécie de pergunta: quem somos nós para vocês murmurarem de nós? Aqui, numa primeira leitura, podemos não entender o que Moisés está dizendo aqui, Arão representado, mas de fato aqui não é uma mera pergunta sem nexo do que está falando no texto. O que de fato aqui Moisés está questionando ao povo é que de fato pelo motivo do povo ter culpado a Moisés e Arão, como se fossem eles que tivessem tirado do Egito, Deus está então dizendo aqui com ele: mas será que de fato foi Moisés e Arão que tirou vocês da terra do Egito? Quem é Moisés? Quem é Arão? Eles têm poder para fazer isso? Eles são apenas homens. Então Moisés e Arão aqui, eles estão dizendo: olha, nós somos apenas homens. Vocês estão dizendo que fomos nós que tiramos vocês do Egito. Essa atitude que vocês estão tomando não é uma atitude contra nós, é uma atitude contra o próprio Deus. E Deus, ele ouviu a murmuração de vocês. Aí o texto, ele fecha, o comentarista, ele traz apenas esse fragmento do texto para mostrar exatamente o coração de Deus em relação à murmuração do seu povo. E aqui nos traz uma lição interessante, caso você queira aprofundar na leitura do capítulo 16 de Êxodo. A partir do capítulo 16 a seguir, vocês vão ver o que aconteceram com esse povo. Essa geração que saiu do Egito, toda aquela geração de 20 anos para cima, apenas 2 homens entraram na terra prometida, que foi Josué e Caleb, e os demais todos morreram no deserto, exatamente porque eles murmuraram contra Deus. E essa não foi a primeira vez. Eles murmuraram, até a Bíblia relata, e os historiadores deixam isso de maneira muito bem clara, que eles ficaram andando como que em círculo, e eles passaram 40 anos indo para a terra prometida, um período que eles poderiam fazer em pouco tempo. Exatamente por causa da murmuração, eles passaram anos e anos no deserto, até que toda aquela geração perversa, murmuradora, ela viesse a perecer como um castigo da parte de Deus. É necessário que nós, na atualidade, enquanto pessoas que dizemos temer a Deus, que somos servos de Deus, que nós também tenhamos cuidado, para não esquecer que tudo quanto nós temos, tudo quanto nós conquistamos na vida, foi pela misericórdia do Senhor. E às vezes um coração murmurador, um coração mal agradecido, faz com que nós venhamos a perder as bênçãos de Deus, como falei a princípio, a comunhão espiritual com Deus, vem enfraquecer a comunhão da igreja, venha também a trazer problemas, inclusive para nós desfrutarmos das promessas do Senhor, lançar a mão das promessas do Senhor, porque nós passamos a ter um coração ingrato. Então é necessário que nós venhamos a aprender com o povo de Israel, para não repetirmos o mesmo erro que aquele povo havia cometido. Aí na sequência, a revista nos traz um outro texto, já Paulo, aqui um texto do Novo Testamento, Paulo falando aos irmãos em Corinto, aí no livro de Coríntios, capítulo 10, o verso 10 e o verso de número 11, são apenas 2 textos, que nos diz o seguinte, aí no verso 10 do capítulo 10: e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor.
Aqui, esse alguns deles fala exatamente, é uma referência ao texto que nós acabamos de ler, quando naquele momento de murmuração, pelo menos 3.000 pessoas morreram, houve uma ordem direta da parte de Deus, que alguns tinham que ser mortos, e morreram cerca de 3.000 pessoas só naquele dia. Também, mais na frente, Deus mandou outras pragas, inclusive Moisés teve que interceder a Deus por aquele povo, que Deus queria de fato destruir aquele povo, e aquele povo acabou perdendo o direito de entrar na Canaã, aquela geração pecaminosa, exatamente por causa do pecado da murmuração. E agora Paulo, aqui na Nova Aliança, ele está trazendo um conselho para a igreja, para os irmãos de Corinto, mas que também serve para nós, para que nós não entremos no mesmo erro da congregação de Israel, que murmurou contra Deus, pecou contra Deus, e por causa desse pecado muitos vieram a perecer por causa do castigo divino. E aí no verso 11 ele diz o seguinte: ora, tudo isso lhes sobreveio como figura, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Ou seja, Paulo está dizendo que tudo aquilo que foi escrito no Antigo Testamento, toda a história do povo de Israel, a murmuração do povo contra Deus, os castigos que vieram sobre o povo, a não entrada na terra de Canaã, tudo isso foi escrito para que servisse de exemplos para nós na atualidade. Por quê? Porque da mesma forma nós podemos, o nosso coração pode submeter, e com o passar do tempo nós entrarmos pelo caminho da murmuração, começar a murmurar contra Deus, e aí nós passamos a sofrer algumas consequências na nossa vida, e muitas das vezes nós não sabemos por quê. A história está aí para nos ensinar o que acontece quando nós esquecemos de Deus e entramos pelo caminho da murmuração. Então esses foram os 2 terços da leitura bíblica em classe, e aí nós vamos então para o comentário da lição e fazer aqui abordagens pontuais sobre aquilo que o comentarista ele traz para nós nesta lição. Aí na introdução da lição nos apresenta o seguinte: é verdade que há ações maléficas que vêm direto do inimigo, mas também é verdade que há as que são produzidas dentro de nós, como obras da carne. Uma delas é o pecado da murmuração. Então aqui o comentarista ele abre já essa introdução dizendo que de fato existe estratégias do maligno que levanta contra nós a fim de que nós venhamos a pecar contra Deus. Ele é o nosso inimigo número 1, mas também existem algumas atitudes que elas são produzidas pela natureza do homem, a natureza carnal do homem, porque o homem ele é mal agradecido por natureza. Então é necessário que nós tenhamos cuidado, porque muitas das vezes nós queremos debitar tudo na conta de Satanás, que é o inimigo que está investindo, mas nós nos esquecemos que nós temos que vigiar o nosso coração, porque a Bíblia diz que o coração do homem ele é continuamente mau. Então nós temos uma tendência natural a esquecer os benefícios do Senhor, aquilo que o Senhor tem feito por nós. Daí o comentarista ele nos aconselha para nós termos cuidado, para nós vigiarmos, porque muitas das vezes a murmuração ela nasce no nosso coração, é a nossa falta de gratidão a Deus. Aí na sequência o comentarista ele diz: olha, um desses pecados é a murmuração. Esse pecado é tão perigoso em nossa jornada que pode nos levar à queda. A murmuração pode levar alguém a desviar da fé, pode levar alguém a perder a família, pode levar alguém a perder o emprego. Quantas pessoas Deus abriu a porta de um emprego para ela, ou um casamento, elas conquistaram muitas coisas na vida, mas com o passar do tempo elas se tornaram pessoas ingratas. Murmurava do trabalho, murmurava da família, e ela começou a perder tudo. E às vezes ela ainda não se deu por conta que a destruição da sua vida profissional, familiar, até mesmo da sua saúde, foi devido à sua murmuração, por ela ter se tornado uma pessoa mal agradecida. E uma pessoa mal agradecida, ela é difícil de conviver com os outros, como ela mesma, ela se ofende a si mesma. Porque quando o coração ele se torna mal agradecido, a pessoa começa a desenvolver determinado tipo de enfermidades
decorrentes do mau humor, da pessoa não ter um coração agradecido a Deus, e às vezes isso leva a pessoa a uma decadência em todos os sentidos da vida. Todas as áreas da vida da pessoa, ela começa a entrar em decadência devido ao pecado da murmuração. Então nós devemos ter muito cuidado em relação às nossas atitudes, porque o comentarista, inclusive aqui, ele coloca de maneira muito acertada, ele diz assim, sim, incredulidade e murmuração andam juntos. Ou seja, a incredulidade, ela anda lado a lado com a murmuração. Porque geralmente quando a pessoa passa a murmurar de Deus, é exatamente quando ela passa a não depender mais de Deus. A pessoa, com o passar do tempo, ela começa a ficar incrédula, ela não confia na provisão divina, ela começa a esquecer tudo que Deus fez por ela, e aí começa a gerar dentro dela o sentimento da murmuração. Portanto, é necessário que eu e que você tenhamos cuidado, porque incredulidade e murmuração andam lado a lado. Quando o povo de Israel ele pecou contra Deus, foi exatamente porque aquele povo, em primeiro lugar, eles achavam que Moisés não voltaria mais. Eles começaram a se preocupar como é que eles haveriam de sobreviver no deserto, e naturalmente a incredulidade entrou no coração daquele povo. Quando a incredulidade começa a entrar no coração da pessoa, ela começa então agora a esquecer do Deus a quem ela serve, ela começa a esquecer de todos os benefícios que Deus fez por ela, e ela começa a murmurar. Então a murmuração anda lado a lado com a incredulidade. Portanto, vigie muito bem o teu coração para que você não seja apanhado por esse mal. Por isso, nessa lição, estudaremos os perigos da murmuração à luz da recomendação do apóstolo Paulo, que nos recomenda a não sermos murmuradores. E aí em Filipenses 2, o verso 14, Paulo nos traz um ensinamento maravilhoso, quando ele diz, olha, fazei todas as coisas sem murmuração. Eu vejo como um termômetro, quando você faz algo, seja para Deus, seja para a sua família, seja no teu ambiente de trabalho, onde quer que você tenha que conviver, quando você começa a murmurar, isso já é um sintoma de que você já está deslocado do ambiente, você já passa a destoar do ambiente como algo de errado está acontecendo no lugar, e muitas das vezes o problema pode estar em você mesmo. Você mesmo pode ser o cerne do problema. Então a murmuração, ela é um sintoma de como está a saúde de um ambiente. E eu acho bem interessante, porque quando Paulo ele aconselha os irmãos de Filipenses fazer todas as coisas sem murmuração, porque isso nos serve de termômetro. Imagine, se você tem feito algo na obra do Senhor, e com o passar do tempo você já não tem mais prazer, você começa a reclamar, para você já se tornou um peso, aquilo ali já te incomoda, já te deixa irritado, você já começa a murmurar porque você tem que honrar com aquele compromisso. Isso é sinal de que a murmuração está fazendo parte do seu coração, e que de fato você já não está bem no seu relacionamento com Deus. Aquilo ali já não faz mais sentido na sua vida. Isso já reflete incredulidade da sua parte. Se você começa a murmurar da sua família, a murmurar do seu trabalho, isso já mostra que algo de errado está acontecendo. E aí você tem que olhar se você não é a causa do problema. Porque o grande perigo da questão é quando você começa a murmurar das coisas à sua volta, e você não percebe que o problema está em você. Às vezes o problema pode estar externamente, pode, mas você também pode ser a solução do problema. Você pode ser aquele que, através do Espírito de Deus derramado no seu coração, através da alegria do Senhor, que é a nossa força, você pode ajudar a mudar o ambiente, como também você pode fazer com que o ambiente se torne mais nocivo. E aqui a sua responsabilidade, é o que Paulo nos ensina, é que tudo quanto nós fizermos, nós temos que fazer sem murmuração. Então no seu trabalho, trabalhe como se estivesse trabalhando para Deus. No trato com a sua esposa, com seus filhos, faça como para Deus, porque de fato é para Deus. O trabalho que você exerce na igreja, seja o mais simples que for, faça com alegria, faça como para Deus. A Bíblia nos orienta que nós devemos servir ao Senhor com alegria.
E muitos pensam que servir ao Senhor é apenas quando eu tenho uma participação na igreja, seja ofertando, dando um testemunho, cantando. Não. Você serve a Deus também ajudando o seu próximo. Você pode servir a Deus no seu trabalho, na escola, sendo um bom exemplo de aluno, uma boa influência no ambiente de trabalho. Essas são maneiras de você glorificar a Deus. E a Bíblia nos ensina que nós devemos fazer tudo. Tudo quanto nós fizermos, nós temos que fazer com alegria. Que a murmuração não faça parte da sua vida. Porque a murmuração vai te trazer doenças psicossomáticas, ela vai prejudicar as pessoas à sua volta, ela vai prejudicar o seu casamento, o seu grupo religioso. Todo o ambiente ele começa a ser contaminado pela murmuração. Então vigie o teu coração para que você não comece a desenvolver esse mal dentro de você que é a murmuração. Aí o primeiro tópico da lição, vamos já para o primeiro tópico, já falei um bom tempo nessa parte introdutória, ainda temos aí 3 tópicos a comentar. O primeiro tópico da lição nos apresenta como um título maior do tópico, a murmuração na Bíblia, que vai apresentar como a Bíblia trata sobre o pecado da murmuração. O primeiro subtópico da lição coloca o seguinte: o que é murmurar? Aí vem as definições, alguns termos aqui em hebraico, em grego. Nos é apresentado o seguinte: as principais palavras para murmuração na Bíblia são as seguintes. Do hebraico, o verbo livni, significa resmungar, é um dos conceitos para murmuração, que é resmungar, reclamar, murmurar. Então, murmuração na Bíblia é exatamente reclamar. É um termo mais, vamos dizer, acessível a todos. Então, murmurar é reclamar. E há um substantivo que é iar-gaiô, que significa mediação, também refere à murmuração, mediação, música solene, uma música baixa, um murmúrio, um pensamento como uma murmuração, e a conspiração. Então, dentro desse contexto bíblico que Paulo está colocando aqui, e da passagem de Êxodo, da murmuração do povo de Israel no Egito, entre exatamente essas duas expressões, no caso no hebraico, a expressão murmurar como um sentido de reclamar, seria esse o sentido de murmurar, reclamar, no Antigo Testamento, no caso no hebraico, e no grego murmurar como o sentido de conspirar. Então o povo de Israel, eles conspiraram, eles reclamaram de Moisés, mas de fato eles não estavam reclamando de Moisés, eles estavam reclamando do próprio Deus. Então nós podemos murmurar tanto quando nós reclamamos de algo que às vezes está à nossa volta, aparentemente não está como nós imaginávamos, ou como nós queríamos que estivesse, ou quando nós começamos a levantar, de uma certa forma, a fazer frente contra alguma pessoa, contra alguém, mostrando uma certa resistência, uma conspiração de fato. Esse também é um outro aspecto da murmuração, segundo à luz da Bíblia e dos textos que nós lemos. Ou seja, dizer algo em tom baixo, mas com uma maneira de tentar camuflar, é também uma espécie de murmuração. Então, de acordo com essas palavras, o murmurador tem um espírito dominado pelo descontentamento. De acordo com esse conceito do murmurar, quem murmura é alguém que está descontente com alguma coisa, também alguém que ele passa a viver de uma maneira irada, a ira começa a tomar conta do coração dessas pessoas, um outro sintoma de um murmurador é a ira, as queixas, as oposições. Então, geralmente, a murmuração, ela leva a ter várias atitudes nocivas que não podem ser mensuradas. Aí a pessoa começa a reclamar de tudo, a ficar irada, a perder a paciência com facilidade, a ficar irritada. Às vezes a pessoa ela está com raiva e nem sabe por que está com raiva. É exatamente porque uma raiz de amargura, de murmuração, já tomou conta do seu coração. E é importante porque a Bíblia ela nos orienta que nós devemos ter cuidado para que em nosso coração não venha brotar nenhuma raiz de amargura e que com essa raiz de amargura nós venhamos a contaminar os demais.
Então você deve ter muito cuidado, porque quando você passa a alimentar no seu coração a murmuração, você pode estar prejudicando uma série de pessoas à sua volta, a sua família, você pode estar prejudicando o seu relacionamento no trabalho, na igreja, na escola. Todo o ambiente ele pode se tornar nocivo quando alguém deixa a murmuração, deixa a ira, deixa a mágoa, deixa a raiz de amargura entrar no seu coração. Então é muito sério e devemos ter muito cuidado para não sermos tomados por esse sentimento maligno, um sentimento que não vem de Deus. É isso que nos ensina a palavra de Deus. Então esse é o conceito de murmuração. Aí o segundo subtópico traz como título o comportamento dos murmuradores. Como é que esses murmuradores eles se comportam? De acordo com os dois textos destacados na Bíblia, os quais nós lemos, vai dizer o seguinte, que o mal, a murmuração, estava no meio do povo de Deus, entre os israelitas no dia de Moisés. Então começou a queda do povo a partir do momento que a murmuração entrou no coração do povo. E aí o comentarista da lição, ele diz o seguinte, que não só nos dias de Moisés, que também nos dias de Jesus, Jesus também foi vítima da murmuração. Quantos começaram a murmurar daqueles que seguiam a Jesus? As multidões que seguiam a Jesus, muitos ali começavam a murmurar, mas ele senta com pecadores, ele faz desse jeito, por que ele faz assim? Então nós vimos que o pecado da murmuração, esse sentimento ruim, tanto lá no passado, no caso Moisés enfrentou na caminhada ali com o povo de Israel, como o próprio Jesus ele enfrentou no seu ministério, e a igreja enfrenta até os dias de hoje. Quantas vezes nós temos que lidar com pessoas que murmuram no nosso meio e que tentam semear a discórdia, semear a intriga no coração dos outros. É necessário que esse mal ele seja combatido e que no meu coração, no teu coração, que nós não sejamos canais de murmuração, de causa de problema no ambiente ao qual nós pertencemos. Então Jesus ele enfrentou murmuração por parte de quem? Dos escribas, que eram homens responsáveis por poder preservar a lei, os fariseus, que eram vistos como os melhores religiosos daquela época, eram as pessoas que mais perseguiam Jesus, que mais murmuravam, que mais estavam insatisfeitos, que procuravam defeito em Jesus, que procuravam lançar algum tropeço para Jesus fracassar no seu ministério. E eram pessoas ditas religiosas. E aí o comentarista, ele continua dizendo, na igreja em Jerusalém, no início da igreja, em Atos dos Apóstolos, também surgiu esse mal. Sabemos que a Bíblia nos deixa bem claro, no capítulo 16 do livro de Atos dos Apóstolos, que houve um momento quando a igreja começou a privilegiar umas viúvas em detrimento de outras, e a Bíblia deixa bem claro que as viúvas dos judeus de fala grega, elas começaram a ser esquecidas, quando do momento da divisão ali dos bens, da alimentação, do cuidado que a igreja tinha com as viúvas, como necessitados, a Bíblia diz que as viúvas dos judeus de falas não hebraicas, no caso helenistas, elas começaram a ser esquecidas, e houve então murmuração. Naquele início, a igreja estava iniciando, e a murmuração começou a surgir, houve reclamações por parte dos parentes daquelas viúvas, começaram a reclamar que as suas viúvas estavam sendo esquecidas. E ali era um mal que estava surgindo no início da igreja, que poderia comprometer toda a comunhão da igreja. E ali Deus deu sabedoria aos apóstolos para que eles pudessem resolver aquele problema. E foi então a ocasião onde foram separados 7 diáconos para que cuidassem da mesa, para que todos tivessem igual cuidado, para que ninguém fosse esquecido. E logo ali aquele mal foi cortado pela raiz. Então mostra que não só no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento e na atualidade, a igreja ela pode ser ameaçada pelo pecado da murmuração. Daí cada um de nós vigiarmos o nosso coração, a liderança estar atenta, porque esse é um mal que pode destruir a vida de uma igreja. Portanto, esse tópico eu acho bastante interessante, porque ele é muito atual, ele nos traz um ensinamento para que nós, enquanto igreja, nós tenhamos cuidado, para que esse mal não esteja ganhando espaço no nosso meio, no nosso arraial, para que ele seja
arraigado do nosso meio. Por isso precisamos ter toda a cautela com esse comportamento, pois o pecado da murmuração, além de enfraquecer a nossa vida espiritual, também altera negativamente a nossa saúde emocional e física. Isso aqui é muito interessante. A murmuração, além de atingir a nossa vida espiritual, ela também atinge a nossa saúde física, a nossa saúde emocional. Quantas pessoas elas estão doentes de alma, elas estão doentes de espírito, elas estão adquirindo doenças, inclusive no seu corpo físico, e procura o médico, e o médico não sabe diagnosticar qual é a causa da doença. Por exemplo, porque a pessoa está com uma úlcera gástrica, porque a pessoa está tendo desmaio, às vezes passando até por profissionais mais sérios, fazendo uma bateria de exame, nada descobre, porque exatamente são problemas na alma. E muitos desses problemas surgiram exatamente porque a pessoa deixou no seu coração crescer esse sentimento de insatisfação, de murmuração, de ingratidão. E aí a amargura vai tomando conta do coração dessas pessoas e elas passam a ser pessoas maldizentes, pessoas que nada para elas está bom, elas começam a não ver nada de bom à sua volta e aí elas começam a desenvolver doenças, não só físicas, como doenças emocionais. Portanto, cuidar do nosso espírito, da nossa alma, do nosso coração, ter um coração agradecido ao Senhor, isso faz muito bem. O coração agradecido, ele traz alegria para o rosto. E isso é bíblico. Então nós temos que aprender do Senhor a sermos gratos ao Senhor em tudo, em todo tempo, e descansarmos no Senhor, uma vez que a murmuração é um sinal de incredulidade, descansar que o Senhor, ele cuida de nós. O Senhor, ele há de suprir as nossas necessidades no tempo certo. O Senhor está conosco. Todos nós passamos por dificuldade. Se você está enfrentando hoje um momento difícil na sua vida, tem pessoas que estão enfrentando momentos semelhantes ao seu, ou quem sabe até pior do que você. Mas nessa vida, tanto os momentos de alegria quanto os momentos de tristeza, todos eles hão de passar. E nós estamos caminhando para tomar posse de uma alegria que ninguém mais poderá nos tirar, que é exatamente a alegria da vida eterna. Então devemos ter cuidado, porque a murmuração de hoje pode estar te impedindo de você tomar posse de uma alegria mais duradoura, de uma alegria permanente. Daí a necessidade de nós lutarmos contra toda espécie de murmuração, para que ela não tenha lugar no nosso coração. O último subtópico desse tópico nos apresenta o crente murmurador. Bem interessante o que o comentarista ele nos apresenta nesse tópico. Ele nos apresenta o seguinte: quem se diz salvo em Cristo e tem o Espírito Santo em sua vida não pode naturalizar a prática da murmuração. Não é normal um crente cheio do Espírito Santo se entregar a este pecado. Nesse sentido, estão presentes a indisciplina, o descuido, as virtudes do Espírito. Ou seja, se o crente ele tem em sua vida o fruto do Espírito, não é normal que um crente cheio da presença de Deus, ele seja um crente murmurador. Um crente que sempre quando você o procura, ele está reclamando de alguma coisa, que a coisa está ruim, que está dando tudo errado, como se ele não tivesse um Deus que cuidasse dele. Porque de fato, quando nós desenvolvemos na nossa vida o fruto do Espírito, que é a paz, o amor, a alegria, a longanimidade, tudo aquilo que é virtude espiritual, nós conseguimos entrar e sair de situações difíceis sem perder a paz de espírito, sem perder a alegria, sem nos tornarmos pessoas amargas. Tudo isso por quê? Porque a alegria que há dentro de nós, que é exatamente gerada pelo Espírito Santo na nossa vida, é uma alegria que nada pode tirar. Não é a enfermidade, não é um momento passageiro de um desemprego, de uma dificuldade na nossa vida, que vai nos roubar a alegria. Daí nós estarmos cultivando o fruto do Espírito em nossa vida, para que em momento algum a murmuração venha achar guarida, morada no nosso coração. Então, quando um crente ele se torna murmurador, ele passa a ser um instrumento maligno contra a obra de Cristo no mundo, permitindo o diabo dominá-lo e usá-lo de todas as maneiras.
Então, ao invés de ser um servo, um instrumento nas mãos de Deus, o murmurador, o cristão murmurador, ele passa a ser um instrumento usado por Satanás para poder destruir a sua própria vida e a vida daqueles que estão à sua volta. Daí nós devemos ter muito cuidado em relação a esse sentimento. Assim, não é possível um crente murmurador ser alegre, bondoso, agradável, por meio de suas atitudes, visto que a sua alma está doente. Pois, se o nosso corpo, se os nossos olhos, a Bíblia diz que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luz. Ou seja, se dentro de nós estivermos iluminados pelo Espírito Santo, pelo fruto do Espírito, as nossas atitudes, elas vão de comprovar isso. Não há como você dizer que o Espírito de Deus move dentro de você, que a alegria do Senhor é a tua força, que há dentro de você um jorrar do Espírito de Deus, se você demonstra pelas suas práticas a ingratidão, você demonstra a irritabilidade. Tudo isso não condiz com alguém que tem na sua vida o Espírito Santo. Aí o tópico 2, o penúltimo tópico da lição, nos apresenta o seguinte: murmuração, impedimento da primeira geração à terra prometida. Ou seja, a murmuração impediu que a primeira geração do povo de Israel entrasse na terra prometida, como nós falamos há pouco instante. Primeiro subtópico, a murmuração contra os líderes escolhidos por Deus. Deus escolhe Moisés e seu irmão como auxiliar para libertar o povo de Israel da escravidão de Faraó e conduzi-los à terra prometida. Então eles foram escolhidos por Deus, mas na verdade quem estava tirando o povo do Egito não era Moisés e nem Arão, era o próprio Deus. No caso, Moisés e Arão eram apenas escolhidos por Deus, mensageiros de Deus, os quais Deus usaria para poder estar à frente daquele povo. Após experimentar grande livramento, esse povo passou a murmurar contra a liderança de Moisés e Arão, de maneira sistemática, alegando que o legislador os conduzia para morrer em pleno deserto. Eles alegavam isso: olha, Moisés, você nos tirou do Egito, já não era mais Deus, era Moisés agora, você nos tirou do Egito e você nos está conduzindo para a morte. Era melhor que você nos deixasse lá no Egito, porque pelo que estamos vendo, nós vamos morrer de fome no Egito. Essa era a murmuração do povo contra Moisés, que na verdade era contra Deus. Nesses relatos, percebemos que a murmuração sucede à incredulidade. Há uma ausência de fé. E se passa a acolher esse sentimento mal no coração. A prática da murmuração, logo, não se pode esperar mais atitudes de bondade, de sinceridade e de verdade de quem submerge a murmuração. Você não pode esperar mais nada de bom de alguém que foi vencido pela murmuração. Isso é muito importante levar em consideração. Mas o que pode se esperar de alguém que a murmuração já tomou conta do seu coração? Aí o comentarista vai dizer, mas esperar o que? Sim, a impaciência, a ingratidão, o desrespeito, a liderança bíblica e outros tipos de atitudes. Então, geralmente, nada há de se esperar de bom de alguém cujo coração já foi tomado pela murmuração. Uma pessoa dessa, ela se torna difícil de lidar. Ela não respeita mais a autoridade de ninguém. Em primeiro lugar, que não respeita mais a autoridade divina, porque ela já perdeu o temor de Deus. Se alguém perde o temor de Deus, a Bíblia nos ensina que pelo temor do Senhor o homem se desvia do mal. Se nós perdemos o temor de Deus, nós também não iremos respeitar a liderança que está à nossa volta. Foi exatamente o que aconteceu com o povo de Israel. Aí o segundo subtópico, murmuração contra Deus. Olha, murmuraram contra Moisés e murmuraram também, é claro, contra Deus. O Senhor Deus respondeu às murmurações do povo, dizendo que faria cair pão dos céus, como fez lá em Êxodo, no capítulo 16, no verso 4. Entretanto, o Senhor deixou claro que contemplou as suas murmurações, mas tratou o povo com piedade e compaixão. Aqui é importante fazer uma observação, que Deus, ele é um Deus misericordioso, ele tratou sim aquele povo com misericórdia, deu pão para aquele povo, deu carne para aquele povo, mas a Bíblia diz que aquele ato de murmuração ficou registrado diante de Deus. A Bíblia, em um certo momento, deixa bem claro que Deus queria destruir aquele povo.
Aquele povo só não foi destruído porque Moisés intercedeu a Deus por aquele povo. Mas, como consequência da murmuração, Deus deu pão, sim, deu alimento, deu carne, mas todo aquele povo que mesmo diante da provisão de Deus, eles continuaram murmurando contra Deus. Todo aquele povo, aquela geração, de fato, ela pereceu no deserto. Aquela geração, ela pereceu no deserto exatamente porque tinha um coração murmurador. Portanto, eis aí uma consequência. Aí o subtópico 2, a murmuração contra Deus, como nós já havíamos dito aqui. Então, a pessoa perde esse contato de respeito a Deus, ele passa a pesar da compaixão, da misericórdia de Deus, mas o seu coração já se torna endurecido para com Deus e as consequências são inevitáveis. As consequências são inevitáveis. Deus nos perdoa, Deus nos abençoa, Deus nos tolera, mas quando o nosso coração começa a se fechar para Deus, a ponto de não conseguirmos mais ouvir a voz de Deus, a perder totalmente a sensibilidade espiritual, as consequências, elas são inevitáveis, como foi para aquele povo. Ora, o Senhor Deus contemplou contempla, melhor dizendo, todas as nossas ações, sabe que precisamos e do que necessitamos. Por isso, diante de uma circunstância difícil, é muito melhor nos dirigirmos a Ele de maneira humilde, graciosa, amorosa, do que nos enchermos ou nos achegarmos a Ele com ingratidão, com murmuração, com queixas. Ou seja, se a coisa está difícil, nós sabemos que temos um Deus que cuida de nós. Qual deve ser a nossa atitude? É aproximar do Senhor com um coração humilde, um coração humilhado, cheio de gratidão a Deus, inclusive. Eu sei que é difícil falar em gratidão quando você está com um filho doente, quando está faltando alimento em casa, mas você deve mostrar que o Senhor é o teu Senhor, não só nos momentos quando você tem fartura na sua casa, não quando você está num bom emprego, mas mesmo diante das maiores dificuldades. Se você demonstra um coração humilde diante do Senhor, um coração agradecido, tenha certeza absoluta que Deus há de prover, Deus há de cuidar e Deus há de mudar o teu cativeiro. Porque Deus, Ele fez isso na história do seu povo e Ele continua fazendo, e eu sou testemunha de que Deus, Ele cuida de nós, mas nós não devemos ter um coração murmurador, não devemos fechar o nosso coração para Deus. E aí nesse tópico, ele vai fechar aí o último subtópico, dizendo o seguinte: por que é perigoso murmurar? A palavra de Deus diz: quem se endurece contra ele, contra Deus, quem se endureceu contra ele teve paz. Já parou a pensar nisso? Quem é aquele que se endureceu contra Deus, que se tornou soberbo, achando que Deus não está fazendo bastante, que ele quer procurar outros meios, e teve paz na vida? O povo de Israel pediu para que Arão fizesse um bezerro de ouro, e eles chamaram aquele bezerro de seu Deus. Olha aqui, Israel, aqui está o Deus que tirou vocês do Egito. E aqui o escritor ele nos faz o questionamento: quem é que se levanta contra Deus e tem paz? Aquele povo pagou muito caro pela sua rebeldia contra Deus. E por que seria diferente na atualidade? Você fechar o coração para Deus, ser ingrato, e achar que você pode viver sem a proteção de Deus. Jamais você terá paz se não for através da ajuda do próprio Deus. Então ninguém que se endurece contra Deus é possível ter uma vida de paz. À luz desse texto, podemos dizer que a murmuração configura um ato de impiedade extrema contra Deus. Ela se torna perigosa porque, além de revelar a ausência de fé, em nossas vidas, ela limita nossa capacidade de enxergar as ações de Deus em nossa vida e no contexto em que estamos. Ou seja, a murmuração nos deixa cego. Nós passamos a não perceber que Deus ele cuida de nós, e nós passamos a não enxergar a provisão de Deus, que Deus sempre ele terá um escape. Às vezes o escape está diante dos nossos olhos, mas de tanto nós murmurarmos contra Deus, nós ficamos cegos espiritualmente. Nós não temos condição de tomar uma atitude acertada. Não temos condições de ter nenhum gesto que nos coloca rumo à vitória.
exatamente porque a murmuração cegou os nossos olhos espirituais e nós não conseguimos perceber a saída. Por conseguinte, aí o comentarista vai dizer, a murmuração cega-nos diante de Deus. Não lembramos mais das grandes obras que o Senhor fez em nossa vida. Não por acaso o apóstolo Paulo reúne os episódios de murmuração dos israelitas para que os crentes da atualidade tenham cuidado de não praticarem o mesmo pecado a fim de não serem destruídos. Isso aqui é muito interessante. Não é por acaso que Paulo ele traz à memória o pecado do povo de Israel exatamente para trazer um ensinamento para a igreja da atualidade, para porventura ela não venha praticar os mesmos erros e cair debaixo da mesma maldição, da mesma punição que aquele povo caiu. E por fim, o último tópico da lição, estamos já caminhando para o final, o tópico de número 3. Tem como título, murmuração, um pecado que nos impede de entrar na Canaã celestial. Isso aqui é muito interessante. Por quê? Porque a murmuração, para o povo de Israel, o Israel físico, impediu que eles entrassem na Canaã terrestre. E aqui agora o comentarista ele vai fechar a lição mostrando o seguinte, que a murmuração é um pecado que nos impede de entrar na Canaã celestial. Ou seja, o crente que ele deixa a murmuração tomar conta do seu coração, ele vai perdendo o contato com Deus. Ele vai colocando o Espírito Santo de Deus para fora do trono do seu coração. E com o passar do tempo, ele começa a ficar cego para as coisas de Deus. Ele começa a ser ingrato, a ser maldizente, a não depender mais de Deus. E ele corre um risco seríssimo de perder a sua entrada na Canaã celestial. A Canaã terrestre era algo provisório, era algo passageiro. Porém, perder o direito de entrar na Canaã celestial é algo indefinitivo. Sabemos que todos nós, enquanto cristãos, nós estamos caminhando, não em busca de uma terra nesse planeta. A nossa morada não está aqui. Nós não lutamos pelo pão que perece. Tudo que nós fazemos tem implicação no reino espiritual. Você sabia disso? Aquilo que você faz no seu lar, no seu trabalho, na escola, na sua vizinhança, na igreja, em qualquer lugar. Tudo que você faz tem implicação no mundo espiritual. Existem muitos que pensam que a vida com Deus, ela se limita apenas a esses momentos quando se reúne na igreja, de domingo a domingo, ou 2 vezes, 3 vezes por semana, como se a nossa vida secular ela pudesse ser separada da vida cristã. Eu gosto sempre de afirmar que o crente não tem 2 vidas, uma vida secular e uma vida cristã. A nossa vida é única. A vida cristã é para ser vivida aqui na igreja, lá fora, em qualquer lugar, como uma única vida. Nós não temos 2 identidades. Então esse tópico aqui da lição, ele vem fechar a lição mostrando que o pecado da murmuração pode nos impedir de entrar na Canaã celestial, de tomarmos posse do reino de Deus. O primeiro subtópico desse último tópico nos diz o seguinte, o fim dos israelitas murmuradores. Examinando os textos de Números, capítulo 14, capítulo 16, todos esses capítulos, percebemos que por causa da murmuração, os israelitas daquela geração não entraram na terra prometida, foram mortos e sepultados no deserto, ou seja, poderiam muito bem ter entrado à terra, saíram do Egito para isso, a promessa era certa, o Deus que os havia tirado com mão forte tinha poder suficiente para fazê-los entrar na terra, porém eles não entraram exatamente por causa do pecado da murmuração e eles morreram no deserto. A peregrinação de Israel pelo deserto nos serve de exemplo e advertência em nossa jornada para que não adotemos um comportamento de murmurador. Devido a esse pecado, os israelitas perderam de vista os propósitos divinos e não alcançaram o cumprimento da promessa. Então o povo de Israel não entrou, aquela geração não entrou, exceto Josué e Caleb, não entraram na terra prometida exatamente por causa da murmuração. Eles perderam o direito de tomar posse da promessa. E no mundo espiritual não é diferente. Nós temos uma promessa em Cristo que Ele nos prometeu que prepararia lugar, que voltaria, e Ele foi, Ele morreu, ressuscitou, e Ele está
aguardando o momento determinado para buscar a sua igreja. E durante esse tempo, enquanto Jesus não vem, nós estamos marchando para essa Canaã celestial. Mas é perigoso se nós deixarmos que a murmuração entre no nosso coração, porque aí nós vamos começar a olhar para o homem, nós vamos começar a tirar o olho daquele que nos fez a promessa. A Bíblia diz que quer bebamos, quer vistamos, quer façamos qualquer coisa, nós temos que fazer para a glória de Deus. Há um perigo muito grande que nessa caminhada espiritual, com o passar do tempo, as distrações dessa vida, aqueles que estão à nossa volta, ou até os maus exemplos que nós temos no meio cristão, eles podem nos seduzir e nós começarmos a imputar a Deus culpa, como se Deus fosse culpado por um mau exemplo de alguém, por um escândalo, por aquilo que acontece na nossa caminhada, e nós começarmos a murmurar de Deus, como se o erro de uma pessoa na qual nós colocamos a nossa confiança fosse o erro de Deus. Os homens erram, porém Deus não erra. Então tenha muito cuidado, você que está nos acompanhando, para que você não seja enganado a tal ponto de querer atribuir a Deus algo que Deus jamais fez. Deus, ele é fiel com suas promessas, e essa ingratidão, essa murmuração no seu coração, ela pode te impedir de você tomar posse a vida eterna. O segundo subtópico, ele vai já fechando a lição, o destino dos murmuradores. À luz dos relatos bíblicos de Número, como nós já lemos, e o apóstolo Paulo faz uma série de advertências em relação a nós, na nova aliança, diz o seguinte: e não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pecando, caíram pela mão do destruidor. Isso significa que um crente que vive praticando a murmuração já se encontra espiritualmente morto, perdeu a comunhão com o Senhor e não tem o prazer nas coisas espirituais. Logo, o seu destino é a morte. Isso aqui é muito, muito sério. Por quê? Porque se a murmuração passou a fazer parte da sua vida, se o seu dia a dia é ser uma pessoa que murmura de tudo, que reclama de tudo, que parece que Deus não está mais no controle da sua vida, isso é um péssimo sinal. Você pode estar morrendo espiritualmente, você pode até mesmo estar frequentando uma igreja, pertencendo a uma religião, mas já ter perdido o contato com Deus. E aí você, para a sua surpresa, naquele grande dia do arrebatamento da igreja, você poderá ser deixado para trás e você perceber exatamente que é tarde demais. Então, enquanto é tempo, procura analisar o teu coração. Procure não andar pelo caminho daqueles que têm tomado o caminho da murmuração, como o povo de Israel, como muitos no tempo de Paulo, no tempo de Jesus, na atualidade têm feito, já têm abandonado o Evangelho. E muitos até mesmo permanecem dentro da igreja, mas já são pessoas que não têm prazer na obra do Senhor, não têm prazer em servir ao Senhor. E aí o comentarista fecha esse penúltimo subtópico dizendo: a murmuração é um perigo ao longo da nossa longa trajetória cristã. E por fim, o último tópico da lição, os males da murmuração. Há muitos males que a murmuração pode provocar. Por exemplo, na vida da igreja local, a murmuração pode trazer o desânimo espiritual, contendas na comunidade, rebeldias espirituais, divisões ministeriais. São algumas amostras do que a divisão pode causar uma igreja local. Na verdade, a murmuração pode acabar com uma igreja. Já tenho experiência suficiente para, infelizmente, ter percebido muitos trabalhos que eram trabalhos excelentes, com um número considerável de pessoas, faziam um bom trabalho na cidade e, devido à murmuração, às divisões, esse trabalho acabar fechando, deixando de existir exatamente por causa dos males do pecado da murmuração. Está aqui o comentarista, ele prossegue dizendo: esse processo acaba com toda a vida da comunhão da igreja local. Além disso, o nosso Senhor disse que um reino dividido contra si mesmo é devastado e não subsistirá. Ou seja, se nós mesmos, enquanto cristãos, se dentro do nosso ambiente, se nós mesmos murmurarmos um contra o outro, contra a liderança, se nós mesmos não nos entendemos, a Bíblia diz que um reino dividido ele acabará. Ou seja, qualquer denominação, qualquer grupo religioso, qualquer igreja local, que ela deixar o pecado da murmuração crescer,
o seu fim será exatamente a destruição, porque um reino dividido, ele não pode subsistir. Isso é o que está escrito na palavra de Deus. Por isso, afirmamos que se entregue totalmente a Deus e acabe com todo tipo de pecado na sua vida, daquilo que vem trazer rebeldia, que vem trazer dano ao grupo, que vem levar outros a blasfemar do nome de Cristo. Você não deve ser mensageiro, que não haja espaço no teu coração para nenhum desses sentimentos, porque caso você permaneça com essa atitude na sua trajetória espiritual, você terá grandes prejuízos e dificilmente você coroará com êxito o final da sua carreira espiritual. E por fim, a conclusão da lição é bem importante, só vou lê-la para a gente aqui encerrar. Nos diz o seguinte: nessa lição vimos o quanto a prática da murmuração é perigosa e destruidora, tanto para a vida espiritual quanto para a vida comunitária da igreja local ao longo da jornada cristã. Não devemos, pois, ignorar a advertência da palavra de Deus quanto ao pecado da murmuração. Ora, a vontade de Deus é que pratiquemos e tomemos posse de suas promessas. Portanto, evitemos o mal da murmuração, seja em nossas casas, na igreja ou em qualquer lugar dos nossos relacionamentos com o próximo. Ou seja, o conselho da palavra de Deus é esse, é que nós devemos ter cuidado, vigiar as portas do nosso coração, para que com o passar do tempo nós não nos tornemos pessoas murmuradoras, pessoas que semeiam a discórdia, pessoas que estejam contribuindo para a destruição do meio no qual nós pertencemos. Portanto, aí é o conselho da palavra de Deus. Se você quer ter uma vida vitoriosa, vigie os teus passos, vigie o teu coração, não deixe que o inimigo ache lugar no teu coração, que a murmuração possa fazer parte da sua vida, e seja mais agradecido ao Senhor. Você tem muito que agradecer, e certamente a sua vida ele há de mudar, você há de experimentar o quanto Deus ainda tem e pode fazer na sua vida, quando você aprender a ser grato ao Senhor. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida, que você tenha uma vida próspera diante do Senhor, que não somente a sua vida material, mas principalmente a sua vida espiritual seja uma vida próspera. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família, que o Senhor possa permanecer guardando os teus sentimentos, o teu coração, e até a próxima oportunidade, se Deus nos permitir. Um grande abraço, graça e paz.